Pode começar. Shalom para todos, é um prazer estar aqui. Temos estudado esses dias sobre o reino de Deus, né? E nós ingressamos agora no Ministério Apostólico e há algum tempo eu tenho estudado sobre essa questão do reino de Deus. E hoje eu quero meditar numa palavra de Mateus 6, que ela realmente nos fala sobre o reino, né? Como estar dentro desse reino. E o que mais me chama a atenção nessa palavra de Mateus 6 é justamente algumas coisas que implicam, né? Ser cidadãos desse reino, executar esse reino aqui. E antes de começar, eu quero fazer uma oração, né? Para a gente, como diz o irmão na palavra, né? Precisamos sempre estar buscando ao Senhor. Vamos orar. Pai, de amor, de misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã. Queremos Te agradecer por mais um dia. Queremos Te agradecer, Pai, por esses estudos que têm sido maravilhosos em nossas vidas. Obrigado por esse pão de cada dia. Que o Senhor venha falar conosco. Abra nossa mente para que nós possamos entender, Pai, verdadeiramente quem somos. Entender sobre o Teu reino, Pai. Porque por mais que nós buscamos, ainda nos falta muito, muito e muito. Te adoramos nessa manhã, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nos rendemos a Ti em espírito para Te buscar, Pai, nesta manhã. Te agradecemos. Amém. Amém? Vamos meditar hoje, meus irmãos, na palavra de Mateus 6. Eu gosto do título que na minha Bíblia diz, é como viver no reino, né? E do jeito que estamos vivendo hoje, o versículo 25 em diante me chama muita atenção para os tempos que estamos vivendo. Quero ler para a gente meditar nessa palavra que nos diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial os sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da tua vida? Por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vós, Pai Celestial, sabes que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Nos últimos tempos, né, eu mesma tenho testado dessa providência de Deus, mas nós, como cristãos, nesses últimos tempos, temos, como disse essa semana o apóstolo estava falando sobre isso, que essa enfermidade que aí está, ela tem nos abalado de alguma forma. Ela tem mexido com nossas almas. E em meio a tudo isso, não só a enfermidade, nós temos visto uma situação de incerteza, né?
de, de preocupação. O que vai ser amanhã, né? E o capítulo 6 de Mateus, ele começa nos falando sobre como viver no reino. Aí o Senhor vem falar, iniciando o princípio, né, da caridade, obras de justiça diante dos homens. E ele vai sempre nos dizer que nós, como cidadãos desse reino, temos obrigação de cuidar daqueles que estão necessitados, porém ele nos alerta também que nós não devemos expor esse tipo de obra. E depois ele vem nos ensinar sobre o Pai Nosso, ensinando a orar, no mesmo capítulo. Depois ele vem falar sobre o jejum. E acho muito interessante que esse capítulo ele vai discorrendo de uma maneira que ele vai nos trazendo como viver nesse reino. E esse capítulo é finalizado a partir do 25, Deus falando que nós devemos descansar na providência divina. Então, é um tempo que nós devemos buscar esse descanso na providência divina. Como diz um louvor que eu ouço, e uma frase que me chamou a atenção, e fala muito sobre os Salmos de Davi, é que viver, irmãos, e depender do Senhor é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar. Falar é muito fácil. Antes de viver todas as situações, nós ouvimos muitos irmãos pregar sobre descansar no Senhor, né? E nós, como cristãos, como cidadãos desse reino, né? Filhos desse rei que somos, será que realmente nós estamos dependendo exclusivamente do Senhor nesse tempo? Como está a minha alma diante dessas circunstâncias e incertezas contra o dia de amanhã? Já passei momentos de incerteza, né? Depender do Senhor, para muitos, se torna um fardo muito pesado. E aí vem essa situação que o Senhor vem dizer, e ele vem até citar, né? Ele vem citar sobre Salomão, né? Que ele compara as aves do céu, né? Que se vestem e ele compara que eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela sauda fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse homens de pequena fé, irmãos, eu me coloco nesses homens, porque por mais que buscamos, por mais que alimentamos dessa palavra, no momento, onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? Como tem sido a tua fé nesses dias? Como o Senhor tem trabalhado em você e em mim? Onde estão nossas convicções? Depois que eu ouvi o apóstolo pregar sobre a questão da alma, né? Estar na alma, aquele conhecimento. Então eu comecei a entender muita coisa, porque às vezes eu sou um pouco dura quando eu pego alguns crentes, eu costumo dizer com meu pai, crentes velhos, né? Desesperados nesse momento. E eu voltei um tempo atrás, há 7 anos atrás, quando o Senhor me disse assim, eu quero o teu trabalho. Irmãos, eu tive o meu trabalho como algo que foi Deus que me deu. É bênção, foi tudo que eu achava que eu conquistei foi naquele trabalho. Eu tinha uma visão de Deus muito diferente. Primeiro porque eu carregava uma coisa que eu pensava assim, do suor comerás. E essa palavra para mim se tornou maldita, porque eu trabalhava, eu era incansável. E um dia eu descobri que eu era, não lembro direito a palavra, que falava no meu meio empresarial, como se fosse uma pessoa que dependia do trabalho para viver. Uma pessoa que todo mundo me procurava, eu estava disposta em qualquer horário. Para trabalhar, eu virava à noite, eu viajava. E um dia o Senhor disse assim, eu quero o seu trabalho.
Irmãos, eu passei um ano lutando com aquilo. Eu dizia, isso não é o Senhor, isso é o diabo. O Senhor não vai me pedir o trabalho. Mas, irmãos, eu tinha passado muitos anos usufruindo do trabalho, mas não do meu Deus. E eu descobri que eu não tinha dependência de Deus. E eu sofri um ano. Eu fiquei com aquilo, eu remoía, eu acordava. Isso me aproximou de Deus, porque eu descobri que o Senhor que eu dizia, que eu servia, Ele não dirigia a minha vida. E esse versículo, e esse capítulo de Mateus 6, naquela época, foi algo que o Senhor é como se Ele me apertasse e dissesse assim, quero ver se você depende de mim. Falei, Senhor, mas eu tenho uma filha, está terminando o 2º ano, agora só o cursinho da minha filha custa um absurdo, eu não tenho ninguém, aquela desculpa que a gente fala, né? Eu não tenho pai rico, eu não tenho isso, eu não tenho, na época, não tenho esposo, e só sou eu e minha filha. Irmãos, nada disso comoveu o coração de Deus em um ano. E cada dia aquela angústia aumentava, uma angústia. Quanto mais eu recebia o meu salário, pior ficava. E aí, chegou o final da virada de 2013. Eu disse, tudo bem, nessa época, para dizer a verdade para os irmãos, eu não sabia o que era falar com Deus, ouvir Deus. Eu não sabia chegar para Deus e dizer, Senhor, vamos conversar, eu te ouvir, eu quero te falar. Eu simplesmente fui movida hoje, depois desses anos, eu entendi como o Espírito Santo ele foi firme comigo ali. E eu tive que tomar a decisão de entregar meu trabalho e depender de Deus. E aí às vezes a gente pensa assim, depender de Deus? Ah, vai ser muito bom. Irmãos, é você chegar à noite e realmente não saber como vai ser o dia seguinte. E, irmãos, era um salário que eu não podia contar para ninguém, porque naquilo o Senhor disse assim para mim, no meu íntimo, e você não pode contar para ninguém que eu te pedi teu trabalho. Você não pode usufruir desse benefício de dizer, eu agora estou mais perto de Deus porque eu entreguei meu trabalho, eu ganhava, sei lá, 20 salários mínimos e agora estou aqui vivendo eu o que Deus quer. Irmãos, o Senhor me proibiu de dar esse testemunho 7 anos. Na minha casa, a minha filha nunca tinha entendido, ninguém entendia, porque nem o meu patrão na época entendeu por que eu pedi conta. Quando eu fui pedir conta, ele disse, você deve estar louco, vou te dar mais um tempo para você pensar. As mudanças que eu quero fazer na empresa não incluem você sair da empresa. E eu tinha falado para o Senhor, um sinal era, se ele me chamar para conversar e dizer, quero fazer mudanças na empresa, eu tenho que pedir conta antes dele falar as mudanças. E quando a gente foi conversar naquela manhã, eu lembro como hoje, em janeiro de 2014, ele disse assim, quero te chamar para tomar um café, vamos tomar um café? Nós sentamos, ele disse assim, eu tenho que fazer algumas mudanças na empresa. Irmãos, nunca o Senhor eu tinha dado uma palavra e ela tinha vindo com a resposta tão nítida de que eu tinha que tomar uma decisão. E eu engoli e falei assim, antes de você prosseguir, eu quero te pedir conta. E ele ficou insistindo, nós passamos uma manhã. Eu estava ali em São Paulo, no apartamento que eu morava, que eu trabalhava, eu ficava um tempo em Goiânia, um tempo lá, e era ali perto do Morumbi. E eu descia andando naquela rua ali, pensando, e agora? O que vai ser de minha vida? Só vi no meu coração, depender do Senhor. Isso é depender do Senhor. E até então eu nunca tinha dependido do Senhor, porque eu trabalhava desde os 14 anos, eu tinha um orgulho de que eu me virei, de que eu trabalhei, que eu sustentei, que eu fiz e que eu aconteci. E o Senhor disse para mim, você não fez nada. Você sempre disse que o trabalho foi eu que te dei, mas esse trabalho te roubou de mim. Esse trabalho te roubou de mim. E nesse tempo, eu comecei a entrar num ciclo diferente, um tempo diferente. E eu não entendi o que Deus queria falar, e aí eu estava ficando... Irmãos, eu era adventista, eu não entendia de libertação, eu não entendia de nada, eu entendia de salvação, ler a palavra. E eu comecei a entender muita coisa.
Aí entra aquela questão que nós aprendemos hoje. O meu DNA, ele tinha algo que eu ainda não tinha usufruído disso. Eu não tinha ainda exercido, porque o meu pai a vida inteira ele falava: Deus é o provedor, ele proverá. Como meu pai falava isso de vez em quando, falava: Deus proverá, Deus vai te dar, Deus não vai nos dar nada não, pai, não é assim. E às vezes eu discutia com ele e ele: minha filha, mas tudo depende de Deus. E eu passei os primeiros 6 meses, irmãos, eu tinha, e muitas vezes, eu tinha, como diz assim, que acordar, ir para o escritório e não acontecia uma venda, irmãos. Eu passei 6 meses sem vender. Eu era gerente comercial de uma empresa a nível nacional, porém, quando eu me tornei representante dessa empresa, que foi uma direção de Deus, na hora, eu falei, e agora? O Senhor falou, faça uma proposta de representação. Irmãos, eu tive que, ainda de tudo, sair do emprego e entregar meu acerto. Eu não tinha acerto para receber, porque eu tinha que trocar aquilo por uma representação. E eu disse, me dá uma representação da empresa e pronto, tá ótimo. Depois eu pensei, nossa, eu fiz um péssimo negócio e saí dali pensando, troquei ainda por cima o acerto por uma representação. E durante 6 meses, eu não tinha um centavo, não entrava, o relatório de comissão chegava, eu falei, não é possível. E eu ligava para o cliente e nada. E um dia eu tive um sonho. Nesse sonho, o Senhor, uma voz, quando o Senhor quer me falar no sonho, o Senhor fala muito na uma voz, eu ouço essa voz. Falava assim, você está sendo roubada. Eu acordei de manhã, cheguei no escritório, estou sendo roubada como? Quando eu peguei o relatório de comissão, o Senhor falou no relatório. Entra no sistema, eu entrei. Quando eu puxei o relatório, irmãos, tinha venda que nunca tinha caído em 6 meses. Eu passei 6 meses que eu tinha um comportamento de carregar pessoas. Estava falando isso ontem com o Gabriel e a Val, a gente conversando ontem, e surgiu esse assunto. E eu passei 6 meses. Antes eu carregava as pessoas, vamos almoçar comigo, vamos comer comigo. Eu passei a ser carregada. Por quê? Eu tinha que falar para meus amigos que eu não tinha dinheiro para comer nos lugares que a gente frequentava. Eu tinha que falar, porque senão o povo ia achar que eu estava doente, ou que eu briguei com eles, ou que eu não tinha mais comunhão. E eu tive que começar a dizer. E eu lembro que eu amo comida japonesa, e aqui perto de casa, no shopping, tem um lugar que eu gosto demais, mas não é um dos lugares mais baratos, então eu não podia ir lá. E eu lembro que na semana eu disse, Senhor, como eu gosto de comida japonesa, mas também não está dando agora e tal. Irmãos, não, eu terminei de falar, estava no meu escritório. A minha amiga, que mora no mesmo, trabalhava no mesmo lugar, ela ligou para mim e falou assim, você já almoçou, Uda? Eu falei, não. Uda, menina, eu entrei numa promoção do peixe urbano e eu comprei um tanto de cupom do Campai e eu tenho que comer toda essa semana porque vai vencer. Irmãos, eu comia nos melhores restaurantes. E aí eu comecei a entender o que é depender de Deus. Eu gosto muito de cozinhar. E eu não podia mais chamar meus amigos para comer como eu fazia domingo, aquela fartura na minha casa, porque todo mundo gostava de comer bem. Então, irmãos, toda semana, um deles chegava assim e falava, Uda, faz isso. Trazia comida. Um dia, um chegou na minha casa, irmão, com tanta carne que meu freezer não cabia. E eu tive que colocar no apartamento que eu cuido, que o vizinho, que o apóstolo até conheceu, eu tive que encher ele, estocar ele de carne. E eu fui olhar as carnes, irmãos, carneiro, pernil de carneiro. Ele trouxe umas carnes do lugar mais caro de Goiânia. E aí o Senhor falou assim, olha, estar no deserto comigo é não passar necessidade. Primeira coisa, você não tem para o dia de amanhã, mas eu proverei, né? E aí eu fui estudar o livro de Deuteronômio, comecei a voltar, fui estudar sobre aquilo, e eu descobri uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, que o povo no deserto, eles recebem maná todo dia, só que tinha uma palavra que diz assim, que das suas roupas não gastava seus chinelos e não havia um doente entre eles. E durante essa época, eu tive que cortar meu plano de saúde. Porque até minha saúde eu achava que eu dependia do meu plano de saúde. Porque eu tinha um ótimo plano, meu plano era completíssimo.
como eu viajava muito, se eu morresse em qualquer lugar, eu me preocupava. Meu pai não pode ter despesa comigo quando eu morrer. Se eu morrer, tem que me trazer. Eu tinha preocupação até com isso. E eu falava, mas eu ainda tinha umas brincadeiras que eu falava assim, morrer. E ainda dá trabalho depois que morre, não tem condição. Tem que morrer, deixar tudo prontinho. E minha filha às vezes falava, mãe, a senhora pensa em umas coisas. Eu falei, minha filha, amanhã não sei se eu estou viva. Mas eu achava que era eu que tinha que deixar tudo pronto, porque eu tinha que cuidar da minha vida financeira. Então, eu era independente de Deus. Eu não dependia desse Deus. Irmãos, e durante um ano, depender de Deus foi, como diz o apóstolo José, passar no moedor de crente. Ele falou isso esses dias que eu estava assistindo o vídeo, e eu disse, opa, eu sei o que é isso, moedor de crente. Como eu sofri nesse ano. Mas uma coisa, quando o Senhor nos leva para o deserto, para saber o que está dentro do nosso coração, é lógico, irmãos, que o Senhor sabe quem você é. Mas Ele quer nos levar para esse treinamento. Mas Ele também quer mostrar o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do seu coração, do meu coração. E uma coisa que eu louvo a Deus nesse tempo, eu descobri que eu não tinha vergonha de não ter dinheiro. Eu tinha vergonha de ser inoportuna, de, como diz Paulo, né? Eu era muito assim, aquele que não trabalha não come, né? Que eu pegava essa palavra e falava, por isso todo mundo tem que trabalhar. Mas eu nunca fui uma pessoa que não tive a facilidade de dar. Nunca. Fui uma pessoa muito... Sempre tive essa... Minha casa sempre foi fartura aberta, eu fui criada assim. Mas depender do Senhor, saber que o meu dia de amanhã era Ele, que as contas da minha casa, a minha energia, tudo, irmão, dependia dele. E nesse ano eu perdi cartão de crédito. Por quê? Porque até isso o Senhor me deu um sonho mostrando que eu perderia meu cartão. E eu fiquei pensando, Senhor, como é difícil depender do Senhor. Eu preciso ter essa fé. E essa palavra que diz assim, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, falei, vós outros, homens de pequena fé, eu estou fazendo parte de um grupo de pessoas que estão separadas de um grupo que depende do Senhor. Então, eu preciso entender. Foi aí que Deus começou a trabalhar em mim a dependência dele. E aquela conversa de que o meu trabalho, tudo que foi Deus que me deu, também, na verdade, no fundo, ela era meia verdade, porque eu tinha uma convicção de que aquele trabalho, a minha competência em relação a ele, é que me fazia próspera. Irmão, ser próspero é depender do Senhor. Ser próspero é saber que amanhã teu pão vai estar ali. Ser próspero é saber que nós somos filhos de um Deus provedor. Entender esse atributo de Deus como Deus provedor, nesse momento que nós estamos passando, é um momento muito difícil para nós. É um momento muito difícil, mas é um momento de nós exercitarmos. E nós, como líderes, temos pessoas que dependem de nós. E como pais, né? De alguma forma, eu tenho perguntado ao Senhor, tenho eu transmitido isso no meu DNA espiritual, não só para minha filha, mas também para os meus filhos espirituais? Porque eu gosto muito de uma parte da ciência, depois que eu descobri, que chama epigenética, que ela diz que o meu comportamento, ela produz no meu DNA, né, códigos que os meus filhos, né, meus netos terão. Então, meu comportamento alimentar, meu comportamento diz que até um comportamento de um exercício, você desenvolve uma genética diferente, um alimento, mas também aquilo que você traz como preocupação, ansiedade, seu contentamento, você transmite no seu DNA. E eu, como líder, você também, pastores, líderes, pais espirituais, nós transferimos esse DNA de contentamento, de dependência para os nossos filhos. Eu vi isso nesse período. Filhos espirituais
desesperados por essa situação. E agora no trabalho, eu trabalho muito com pessoas que vivem do comércio. Irmãos, quem trabalha no comércio verdadeiramente depende de todo dia. Depende de todo dia, né? E eu tinha no meu DNA, porque o meu pai, ele tinha me transferido esse código. Mas eu nunca tinha exercido isso. E aquilo que nós estudamos e já sabemos, o meu DNA em mim já existe o código que precisa ser ativado para o propósito a qual Deus nos fez, de sermos filhos independentes dele. Porque Deus, ele quer nos conhecer cada dia mais. Mas eu sempre penso, Deus, tu não és um Deus que sabe de todas as coisas? Sim. E Deus disse assim, eu quero que você se conheça como minha filha. Você conhece você como minha filha? E eu lembro uma vez que eu vi um filho de um magnata e ele foi pego numa blitz e tal. E eu estava vivendo esse período de descobrir dependência, irmão, porque paternidade de Deus. Eu louvo a Deus porque eu nasci com esse código. Ele me foi transferido pelo meu pai. E isso é muito importante. E eu nunca tive esse problema dessa identidade com Deus Pai. Deus Pai. Mas eu tive, ao longo do meu caminho profissional, descobrir o Deus provedor. O Deus que me sustenta. Porque eu achava que o Deus, ele me colocava no trabalho e eu tinha que trabalhar incansavelmente para fazer jus a esse trabalho. Só que quando eu descobri que eu tinha uma genética que poderia resistir, pessoas se surpreenderam, falavam assim, nossa, como você dá conta disso? Irmãos, eu tenho uma genética. E eu passei a olhar para o meu pai, que além de ser meu pai, é também um pai espiritual. E eu comecei a avaliar, e eu dizia assim, eu tenho que ser ativada nessa área espiritualmente. Quando começou a quarentena, irmão, sabe para onde que eu corri? Eu corri para a casa do meu pai. Cheguei lá, o mundo caindo, e meu pai tranquilo, lendo a Bíblia, Deus é bom e amanhã é um novo dia. Eu falei, eu estou precisando disso aqui de novo, porque exatamente aprendi a caminhar dependendo desse Deus. E eu, como eu vivo do comércio, eu tive que voltar. É como se eu recebesse uma ativação novamente. E como o irmão José Carlos falou, o pastor José Carlos falou essa semana, precisamos ser de alguém que nos ative, né? Ative isso. Então, eu e você precisamos ativar nesse período esse código nos nossos filhos, vamos dizer, discípulos, né? Espirituais. Esse DNA de ser filho de Deus e dependente desse Deus. Eu tenho buscado isso no Senhor. E eu lembro que quando tudo isso começou, eu gosto muito de um versículo que Paulo diz assim, eu sei estar contente. Eu sei estar contente. E eu cheguei na casa do meu pai e eu até assim fico às vezes emocionado com isso. Irmãos, foi o tempo que o Senhor me deu, foi 15 dias ali estudando a Bíblia, pertinho, acordando de manhã, fazendo culto, me alimentando daquilo. E eu fui trabalhando aquilo em mim e eu disse, um dia de manhã, eu disse, Senhor, o mercado está fechado, mas eu não dependo do mercado. Eu dependo do Senhor. Senhor, e eu sei que hoje, o Senhor pode mandar um cliente e comprar meu estoque. Irmãos, eu estava falando algo assim. Sabe o que é você liberar algo profético sobre você mesmo? E eu comecei a liberar, eu tenho muito isso. Eu começo a liberar sobre a minha vida e vou envolvendo naquela atmosfera de profética e vou declarar. Eu falei, eu sei que tu és o Deus que pode, ainda hoje, trazer um cliente. Porque todos esses clientes estão tudo aí parado hoje. Todo mundo ligando, não manda o pedido, dá uma parada, parou. Irmão, tinha feito a maior produção para vender, porque nós tínhamos uma palavra profética para o ano, eu tinha uma palavra profética para meu ano financeiro, eu tinha uma palavra profética para a minha empresa, e eu me deparei no mês de
de março com uma palavra, né? Uma atmosfera contrária àquilo que Deus falou para mim nesse ano. E eu fui diante dele, quando eu cheguei lá no meu pai, e disse: eu sei que o Senhor é o Deus que ainda hoje pode resolver a situação. Irmãos, e eu comecei a gerar isso, porque você libera a palavra profética. E eu gosto muito do que o Chuck Pierce ensina sobre as dores de parto. E eu sempre me preocupei, estou eu gerando algo nessa dor que eu estou vivendo, nessa busca, nessa oração que eu estou gerando essa palavra profética? E eu comecei a gerar, acordava à noite orando, e o próprio Espírito Santo, e eu lembro que eu me via no meu versículo, que Isaías fala que muitos geram, mas na hora de dar à luz, dão à luz que ventos também, que tem um sentido, né, duplo. Para a gente for olhar, existe um outro sentido. Ventos também, como diz, nós temos aprendido, são espíritos, né, que pode ser gerado. Mas eu disse, essa dor desse parto vai gerar essa palavra profética que o Senhor colocou sobre mim nesse período. E as promessas dele é essa, e vai ser essa, não importa a circunstância. Eu preciso entender o que é. Eu não posso viver por vista. É muito fácil você receber uma palavra profética, você se levantar e tudo caminhar. Irmãos, quando você recebe uma palavra profética, parece que você não está no caminho, parece que você não está na direção, parece que as coisas começam a ficar fora do eixo para aquilo acontecer. Mas aquela palavra foi liberada para que você saiba que aquele caminho vai te levar ali. E você já entra nessa atmosfera. E, irmãos, eu saí daquela casa do meu pai com minha situação resolvida financeiramente. Deus enviou um cliente que não era cliente ainda, era alguém que eu passei o ano passado inteiro trabalhando, e ele me liga e disse assim, do nada: Uda, eu estava assistindo uma live de empreendedorismo e eu preciso melhorar. O tempo agora é de melhorar. Se eu ganhava 100 mil com um produto que custa 10 reais, eu preciso ganhar os mesmos 100 mil, mas vendendo um produto que custa 30 reais. E eu que tinha lançado um produto e pensei assim, meu produto está fora do mercado agora, é um produto que está mais caro do que o meu cliente compra. O meu cliente chega e diz assim, você tem um produto que vai me aumentar o meu ticket de faturamento. Se eu tenho 100 vendedores, eu vou trabalhar com 50, mas eu quero manter o meu lucro de 100. Você tem um produto. Irmãos, eu tinha achado que aquela voz que eu ouvi de criar o produto, eu era louca. E teve clientes que me ligou antes e disse, nossa, esse produto seu vai ficar fora. Eu falei, mas eu ouvi o Senhor, eu sei que essa ideia, essa criação não veio de mim. Então, é isso que eu e você precisamos. Aquilo que o Senhor nos disse é uma palavra profética. Mas gerar isso dentro de nós depende de quem nós somos como filhos desse Deus provedor. Porque nesse reino que eu e você estamos estabelecendo, que é o reino de Deus entre nós, eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso ser dependente. Porque esse capítulo 6 de Mateus, ele primeiro é muito claro do que é uma vida no reino. Quando ele ensina o Pai Nosso que estás nos céus, né? O Deus Pai poderoso, e ele vai nos dando códigos dentro disso. Mas hoje, e nesse período que nós estamos vivendo, o final, a partir do versículo 25, ele quer nos dizer que depender dele também é ser honrado. Porque quando ele diz assim, até as ervas do campo, né? Ele veste. E ele vai dizer, nem Salomão. Quem foi Salomão? Um rei? Como assim? Nem Salomão. Se nós estamos falando de reino, ele nos dá um exemplo de um reino, que eu sou maravilhada com a descrição sobre o reino de Salomão, quando a rainha de Sabá chegou ali, e aquele reino, e ela ficou encantada, ela disse, tudo o que me falaram é metade do que eu estou vendo. E ela deu tanta coisa para ele, mas a Bíblia diz assim, e ele deu muito mais do que ela deu, ainda mais do que ela pediu e o que ela desejou. E o Senhor vem nessa palavra nos falar um exemplo de que
aquilo que depende do Senhor, né? Pode viver até melhor que Salomão. Até melhor que Salomão. E entender isso para nós, falar e executar e viver, está muito diferente. Então, precisamos desenvolver esse código. Recebemos a palavra, ouvimos, lemos. Chegou o tempo de nós sermos ativados nesse código. Nós temos ou não temos a genética de Deus? Então, precisamos ativar, precisamos pedir que o Espírito Santo ative também nos nossos filhos, nos nossos discípulos. É um tempo que eu e você, como líder, nós temos que ter palavra de vida, palavra que venha confrontar esse conhecimento. A gente fala, a gente ensina, mas é como meu pai sempre me dizia, irmãos, eu falo que existe crente, que o discurso dele é muito diferente da sua conduta. E aquilo que Paulo fala, e eu esmurro o meu corpo para que eu possa viver aquilo que eu prego. Subir ou discipular alguém, dizendo, você precisa depender do Senhor no momento difícil. E nesse momento difícil, nossos filhos, nossos discípulos, eles têm olhado para mim, para você, e têm visto que nós temos esse DNA. Você tem como fazer essa transferência para eles. Eles chegam até sua casa, até você, e encontram em você uma pessoa firme nesse momento, dizendo, nós dependemos do Senhor. Ele é o Deus provedor. Irmãos, isso está sendo para nós um teste de dependência. E eu posso dizer para vocês que desde março, eu venho vivendo de um cliente e feliz, porque eu olho para essa situação e falo, como meu Deus é maravilhoso. Como meu Deus é maravilhoso. E aí eu vou te perguntar, eu fui estudar sobre dores de parto, porque eu disse, eu dependo do Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar amanhã, mas e por que eu estou assim? Por que eu estou nessa busca, uma vontade de orar, irmão, não é insatisfação, é uma dor mesmo do gerar. Você está gerando, você está sendo ativado. E aí você não vai conseguir só. Você precisa da presença do Espírito de Deus. Você precisa que Ele te ative. Então Ele vai te incomodar. Ele vai te incomodar de madrugada. Não é porque você não está sem fé. É porque você está tendo que gerar o profético desse tempo. A palavra que você tomou para si naquele tempo. Olha, o ano de 2020, né? O início de uma década é muito importante. Nós estudamos a palavra profética para esse ano. Nós estudamos tudo. Estava tudo muito bonito. Era um ano de arrebentar. Mas tudo veio ao contrário. Libera a palavra, libera a palavra. Até máscara nós tivemos que usar, um símbolo de que também não podemos falar, não podemos declarar. Podemos sim. Eu e você podemos. Nós temos essa genética. Nós somos filhos do Rei. E que eu e você possamos, nesse tempo, gerar o profético que nós recebemos, a palavra profética que estamos recebendo. É como eu ouvi o apóstolo pregou sobre tempos, né? Estações, no dia quando ele estava aqui numa segunda-feira, e ele falando sobre que tudo que está acontecendo está indo contra tudo aquilo que nós recebemos, contra o período, as profecias, ou o tempo, mas para que eu e você pegamos essa palavra profética, olhamos para esse Deus provedor e possamos manifestar o reino dele dentro desse reino de trevas que está aí fora. Somos embaixadores de Cristo. E ser embaixador de Cristo é levar essa atmosfera, é executar as leis desse reino, onde quer que nós estamos. Onde quer que eu estiver, eu sou embaixadora de Cristo. O tempo é esse, o mundo está assim, mas eu sou embaixadora. Eu sou embaixadora. E eu sou filha de um Deus provedor. E em Cristo Jesus, eu e você temos
uma genética, porque Jesus veio e dependeu desse Pai. E ele nos ensinou essa dependência. Por isso que a palavra de Deus diz que ele se humilhou, né? Ele foi despido da sua glória. Irmãos, olhar para a vida de Jesus, fala assim, nossa, como que Jesus veio numa situação tão, né? De depender todos os dias. Irmãos, para que eu e você tenhamos essa genética do rei, e entender que depender de Deus não é porque eu estou em um determinado lugar ou um emprego. Depender de Deus é saber que se Ele me impedir este emprego, Ele continuará me sustentando. E o meu contentamento depende dele, não das coisas que Ele pode me dar. Então, eu deixo essa palavra para os irmãos hoje, que essa genética real, ela possa ser ativada em nós. Porque nós temos essa genética. Se somos filhos de Deus, temos essa genética. É mais do que fé. É mais do que fé. É genética. Eu preciso executar. Só que, como diz ele aqui, entre poucos outros, há homens de pouca fé? É como ele quer dizer para mim e para você hoje. Você tem fé suficiente para ativar essa genética real que Deus nos deu? Porque Jesus disse, eu oro para que ele seja um comigo e eu um contigo. Então, isso é exercitar, ser em Deus. É como o apóstolo falando, eu achei muito interessante, porque eu fazia essas perguntas de vez em quando. Mas fulano, por que fulano é assim, um servo de Deus? Não, eu estou... O que eu tenho, né? É como que ele disse assim, eu lembro que ele disse assim, sobre... até tem de Deus, não é isso? Mas não contém, não é isso? Que a gente estava estudando, falando outro dia desse. E então eu aprendi algo que fala em João, eu sou um com Deus, eu sou um com Jesus. Jesus é o caminho. Eu tenho que estar nele para eu então chegar ao Pai. Mas eu preciso entender. Tem pessoas olhando para esse lado, elas têm sim um pouco de Deus. Elas têm sim, não é isso? Mas elas não são uma com Jesus para ser uma com o Pai. Então, essa unidade, eu preciso, nesse momento, eu necessito estar nele. Porque ele disse assim, eu oro para que ele seja um comigo e eu um contigo, porque eu tenho transferido a glória. Irmãos, por que eu preciso de glória? Porque eu preciso disso. Eu preciso disso, porque eu preciso manifestar. E a glória vai ser manifesta agora, é nesses momentos. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam verdadeiramente, existe como servir a Deus e depender dele. Falar é fácil, discursar é fácil, mas depender de Deus é como diz, é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar, eu preciso executar, eu preciso desenvolver, eu preciso manifestar. E que eu e você possamos manifestar o DNA real nesse momento que nós estamos passando de incerteza. Melhor do que isso, ativar, que nós possamos ser ativados cada dia, né, com esse código real. E eu deixo essa palavra para nós hoje, e que o Senhor nos abençoe e que seja todos ativados em nome de Jesus, com essa genética do rei. Amém? Aleluia! Boa palavra, excelente palavra. Eu creio que ativou aí a fé de muita gente hoje aí. Muito obrigado, Luda. Que o Eterno abençoe, que o Eterno abençoe a tua casa e você possa continuar colhendo aí abundantemente. Amém? Amém. Nós todos. Queridos, bom dia a todos. Daqui a pouco os que estão lá na Igreja Orgânica, daqui a pouco a gente se vê lá. Que o Eterno abençoe.